Bom dia, turma da CV, turma da comunicação visual. Está começando mais um Café com CV aqui no Instagram da CV Experience, episódio 58. A gente está recebendo muito direct no nosso Instagram, e aí a gente resolveu fazer esse Café com CV falando um pouco da mentoria. Falando um pouquinho sobre a Mentory Pro, como funciona a Mentory Pro. Murilo, bom dia, um mentorado nosso aí, ó. O Murilo tá aí, o Murilo é um mentorado nosso, acabou de formar na Mentory Pro e agora vamos começar a fazer aí o planejamento estratégico de 2024. Então, começando mais um Café com CV, Bruno, bom dia, é o único Instagram da comunicação visual que tem uma live toda semana falando sobre o nosso mercado. Bom dia a todos. Hoje eu vou contar um pouco, já estou aqui tomando o meu café. Hoje eu estou tomando um super coffee. Vou contar um pouco sobre a Mentory Pro, como é que funciona a Mentory Pro. Quem tem interesse, bom dia, Lucas. Bom dia, André. Hoje nós vamos falar como é que funciona a Mentory Pro de fato, né? Esperar o Instagram chamando a turma aí. Nós estamos no episódio 58 do Café com Cerveja, são 58 lives, bem bacana. Nilson entrou aí, bom dia, Nilson. Hoje nós vamos falar, é importante o Nilson entrar aí para a turma que conhece o Nilson Suge, né? Especialista aí na nossa área de comunicação visual. Na área de ACM, como é que o nosso mercado ele vem nichando bem, né? O mercado de comunicação visual ele vem nichando bem. Tem uns profissionais muito qualificados aí como o Nilson, como o Wagner. Esses profissionais, o Wagner aí com o seu trabalho muito bem feito no chão de fábrica. O Nilson aí com o seu trabalho para ensinar as empresas a trabalhar com ACM, né? 3D, porta de ACM. Isso é muito importante, né? Antigamente, se parasse para pensar, a gente não tinha isso no mercado de comunicação visual, né? O cara tinha que aprender no peito e na raça. Hoje existe pessoas querendo ensinar outras pessoas a ganharem dinheiro também. Isso é muito bom, muito bacana. Turma, vou começar aqui. A gente resolveu fazer essa live, vou falar mais uma vez. Tem muita gente perguntando sobre a Mentory Pro, perguntando como é que funciona. E aí a gente achou mais prudente deixar uma live gravada, a gente aproveitar o Café com CV, deixar uma live gravada para explicar como funciona a Mentory Pro, né? Então eu vou explicar aqui. A Mentory Pro ela é um programa de mentoria para donos de empresa de comunicação visual, CEOs de empresa de comunicação visual. Ela tem 7 módulos, né? Vou falar um pouquinho de cada módulo. Então a gente tem o primeiro módulo, que é a mudança de mindset. A gente tem o segundo módulo, que é o arrumando a casa. A gente tem o terceiro módulo, que é vendas. Quarto módulo, que é marketing. 5 módulo, que é produção. Sexto módulo, que é instalação. E 7 módulo, que é administração financeira e RH. Por que a gente fala de todas essas áreas aqui, né? Que são todas as áreas muito importantes para uma empresa de comunicação visual se destacar, né? Você precisa de fato dar uma passada em todas as áreas, né? Até porque tem empresas que têm mais dificuldade em algumas áreas que em outras. A importância da gente conseguir de fato falar macro sobre o nosso mercado, falar macro sobre o que acontece, o que faz uma empresa de comunicação visual tocar, entendeu? Então, assim, muito importante a gente entender aqui do nosso primeiro módulo. Quando a gente fala de primeiro módulo, a gente está falando de mudança de mindset. O que é mudança de mindset? É mudança de mentalidade, né? Tem muitos mentorados nossos que estão no interior e de repente ele tem uma mentalidade que a empresa dele não consegue crescer onde ele está, né? Sendo, gente, que eu faço serviço no Brasil inteiro, né? Eu faço serviço em São Paulo, faço serviço no Sul, faço serviço na Bahia. Imagina se eu pensasse que eu não poderia atender outros estados, né? Então, assim, você tem que pensar assim grande, você tem que sonhar grande e atender outras regiões é só
um momento que você vira e fala assim, agora eu vou atender, né? É um momento que você tem travado na sua cabeça, porque alguém te contou essa história em algum momento, você começou a acreditar nisso e não tomou tento para fazer diferente, né? Então eu, quando comecei na TLV, eu sempre pensei em atender fora, né? A gente sabe que os grandes centros comerciais é São Paulo, então sempre pensei, eu tenho que atender São Paulo, eu tenho que fazer São Paulo. A partir do momento que eu atender algumas empresas em São Paulo, meu negócio vai crescer, né? Vai ser conhecido nacionalmente, e assim foi, né? Então o primeiro modo, quando a gente fala de mudança de mindset, e é engraçado que cada pessoa tem uma coisa travada na cabeça diferente da outra, né? Tem umas que acham que não consegue fazer, que não consegue crescer, porque ouviu histórias. Então é tudo histórias que colocaram na cabeça de vocês, colocaram na cabeça da gente para limitar o nosso crescimento. Então quando a gente tem essa mudança de mindset, que a gente vira e fala assim, eu quero mudar de fato, né? Eu posso mudar, eu consigo mudar, eu sou capaz, eu vou fazer, isso e isso você vai fazer. O que você bota na cabeça de fazer, cara, você vai fazer, né? Você pode demorar um pouco mais que outras pessoas, o negócio pode andar um pouco mais lento, mas você vai fazer, né? No seu tempo, na medida que você for criando soluções para ver que aquilo funciona. Então eu tenho vários exemplos de mentorados nossos, que inclusive estão em cidades a 70, 80, 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte, do interior. Eles falavam assim, Belo Horizonte já tem muita empresa, eu não consigo atender Belo Horizonte. E todos hoje estão atendendo Belo Horizonte, né? Sábado mesmo eu estava imprimindo, sexta-feira mesmo eu estava imprimindo, um mentorado meu está fazendo um trabalho aqui, ele é lá de Ipatinga, ele estava fazendo um trabalho em Belo Horizonte, dependeu de um help lá, a gente pegou e foi atender ele sexta-feira à tarde, rodar uns adesivos para ele para entregar, tá? Tá fazendo uma loja aqui no bairro Castelo. Então olha para você ver como é que a conexão é muito legal, né? Então a gente faz uma conexão muito legal entre os mentorados e uma pessoa que falava que não conseguiria atender aqui porque tem muita empresa em Belo Horizonte e hoje está atendendo aqui, né? Está atendendo seus clientes aqui em Belo Horizonte. Então o mercado, gente, ele é muito grande. O mercado tem empresa em todos os lugares. O cliente pensa no atendimento. O atendimento é bom, a qualidade é boa, o preço é bom. Vamos embora, vou fazer com ele, independente de onde que ele estiver fazendo, estiver atuando, dependendo de onde que é a empresa dele. Então, a mudança de mindset serve para isso. Para a gente tirar as coisas, destravar a sua cabeça. Tirar as coisas que em algum momento colocaram na sua cabeça que não daria para fazer, e a gente tem certeza, baseado em fatos e dados, que dá para fazer sim. Tem como fazer sim. Então, o primeiro módulo é a mudança de mindset. Então, a gente tem uma reunião em grupo com esse módulo, né? Como são todos os outros módulos, uma reunião em grupo que geralmente dura 2 horas, 3 horas, já teve grupo que durou 5 horas. A gente começou a fazer às 20 horas, de repente era quase meia-noite, a gente ainda estava conversando, ainda estava falando. Então, o primeiro módulo, mudança de mindset. Fez a mudança de mindset, nós vamos fazer um diagnóstico da sua empresa, que o segundo módulo é arrumando a casa, né? Então, nós vamos fazer um diagnóstico externo. A gente que está externo vai fazer um diagnóstico da sua empresa, vai entender como é que está a sua empresa externamente, né? Externamente que a gente fala o quê? Como é que está seu portfólio, como é que está seu site, como é que está seu Instagram, como é que estão suas redes sociais, LinkedIn, tá tudo bacana, tudo certinho. Agora vamos para as mudanças internas, né? Como é que está a organização, você faz o 5S, não faz o 5S, vamos fazer o dia D, e a gente começa uma arrumação dentro da empresa, né? Uma arrumação dentro da empresa. Então é importante, essa hora é a hora que a gente senta com todos os funcionários, faz um café da manhã, explica para todo mundo que a empresa está passando por uma mentoria, por um processo de mudança, que a gente quer a ajuda de todo mundo, entendeu? Que a gente quer que todo mundo entenda que isso é mudança para melhor para a empresa, automaticamente a empresa está mudando para melhor, os funcionários também mudam para melhor, né? Então é importante esse segundo módulo, que é arrumando a casa, onde a gente começa de fato a pegar os pontos que estão mais críticos dentro da empresa, e ali já começamos a dar uma cara para aquilo ali, né? Uma atenção maior para aquilo ali. Então a gente chega ali,
Bom Dia aí, Adesivagens. Então a gente chega ali e começa ali de fato arrumando a casa da empresa, né? A gente pega todos os pontos externos que precisam ser arrumados e aí junto com o CEO, junto com o dono, a gente pega os pontos internos e ali a gente já começa uma mudança estrutural dentro do negócio, né? Tanto digital quanto estrutural dentro do negócio, né? Entende como é que está a sua fábrica, entende como é que está a sua organização, entende como é que está o seu fluxo e ali a gente já começa a mentoria de fato a funcionar, a ter ferramentas, né, de trabalho, a começar de fato a atuar dentro da empresa. Pô, aí fomos lá, demos um tapa no Arrumando a Casa, isso tudo paralelo, né? E aí a gente tem reunião em grupo, depois tem a individual também, né? De cada módulo, todo módulo tem uma reunião em grupo, onde a gente entra todo mundo pelo Zoom, conversa todo mundo pelo Zoom e depois tem as individuais, né? Para a gente falar específico de cada empresa. E aí a gente entra no módulo de vendas, que o módulo de vendas é um módulo onde a gente vai falar do coração da empresa, né? Da onde que são os pontos mais importantes da empresa. Primeiro, gente, a gente tem que vender, a gente tem que arrumar ali a parte de vendas, arrumar um time comercial, arrumar a área comercial, para quê? Para começar a entrar dinheiro no caixa, para de fato a gente começar conseguir fazer todas as outras coisas, né? Eu falo que vendas é a área mais importante de uma empresa e a área que o CEO tem que tomar conta ali, né? Não pode terceirizar e a área que o CEO tem que ficar ali 70% do seu tempo tocando essa área, né? Gerando negócio para a empresa. Enquanto que é o meio que a gente fala que o comercial tem que fazer o começo e o fim. O meio, que é toda a parte de produzir, entregar e tudo isso é a operação que tem que fazer, né? Isso é a operação da empresa que faz, não é o CEO que tem que ficar ali. A gente vê muita gente, muitos donos de empresa perdendo muito tempo na área operacional e isso acaba com o seu negócio. Esse é o problema do seu negócio. Você perde tanto tempo na área operacional que você não consegue olhar a gestão, né? Você não consegue olhar a gestão por dois motivos. Porque você não tem expertise naquilo ali, da forma correta de como fazer, né? Da forma certa de fazer. E outra que você não tem tempo. Você está ali naquela corrida dos ratos, né? Você fica correndo atrás do seu rabo ali e tocando muita operação e o estratégico você não consegue fazer. Então nós fomos lá para a parte de vendas, a mesma coisa. Ali a gente vai falar muito de prospecção, planilha de acompanhamento, CRM, como nós vamos usar, de que forma nós vamos usar. E aí nós vamos começar ali a entender como funciona uma venda de uma empresa, né? Venda ativa, venda passiva, B2B, B2C. Então ali você vai entender mais sobre venda, entender mais como é que funciona a venda na comunicação visual, como é a jornada da venda da comunicação visual e você vai ajustar os ponteiros do seu setor comercial. Passou o setor comercial, então você já está com tudo no jeito ali, nós vamos entrar no setor de marketing, né? E aí nós vamos falar de tráfego pago, nós vamos falar de Google Ads, nós vamos falar de meta, né? Nós vamos falar de marketing, né? Como apresentar a sua empresa, como apresentar o seu Instagram, como ter um portfólio, como ter um site, né? Como buscar cliente, como reter cliente. E aí nós vamos falar sobre marketing também, que tráfego pago é uma coisa que nenhuma empresa de comunicação visual faz, é uma coisa que muda o jogo, né? É um marketing muito mais assertivo, muito mais agudo, né? Então nós vamos falar do marketing, que é um modo super importante e anda muito linkado a vendas, né? Então, vendas sem marketing não existe, marketing sem vendas também não existe. Então, são dois setores hoje que andam de mão dadas dentro de uma empresa, né? A gente precisa fazer o marketing para a gente encher a boca do funil, para quando a gente encher a boca do funil, a gente conseguir de fato começar a gerar negócio, né? Fazer aquilo gerar negócio. E aí depois que a gente falou de marketing, nós vamos lá para o quinto módulo, que é de produção, né? Então a gente vê muita empresa aí tendo muita anomalia, né? Que o mercado chama de retrabalho, eu chamo de anomalia. E aí na produção a gente vai falar de POP, né? De procedimento operacional padrão. Nós vamos desenhar os POPs de todas as áreas da sua empresa. Eu fico brincando que lá na TLV tem POP até para fazer o café, né? Procedimento operacional de fazer o café, quanto de água tem que colocar no bule,
quantos de colher de café tem que colocar no pozinho lá no separador, né? Quanto de açúcar coloca. Então, uma empresa tem que ter um POP em todas as áreas. E aí onde a gente vai falar de POP, onde a gente vai falar de estruturação fabril, nós vamos falar de organograma da fábrica, né? De supervisão, de gerência. Nós vamos falar sobre como organizar uma fábrica de comunicação visual. Nós vamos falar de fluxograma de OS, né? Qual que é o fluxo que a sua OS segue aí, qual que é o fluxo dos seus funcionários, né? Como é que tá andando isso aí. E a gente foi lá e falou de produção, ajustou a produção. Nós vamos falar depois, que é o 6º módulo de instalação, né? Como fazer uma visita técnica da forma correta, como fazer uma medição oficial, como usar um RDO, né? Como fazer uma programação da sua empresa de instalação, né? Uma logística bem refinada, bem apurada, bem alinhada, né? Com as reuniões de kickoff que a gente faz, que é muito importante, antes de sair para a instalação, fazer uma reunião de kickoff para deixar tudo bem explicado, bem alinhado, para não ter problema, né? A gente sabe que do portão para dentro a gente consegue resolver muita coisa, mas do portão para fora dificulta muito, né? Para a gente tomar decisões quando a gente está externo, né? Precisar arrumar alguma coisa, a gente não tem ferramenta, a gente não tem espaço. Então é importante a gente sair da empresa muito bem alinhado com isso. E aí depois que a gente passa do 6º módulo, que é o módulo da instalação, a gente vai para o 7º módulo, que é administração financeira e RH. Ali a gente vai ensinar como contratar, como reter mão de obra. Ali a gente vai ensinar como tocar as finanças, né? Como fazer uma engenharia econômica bem alinhada, bem apurada, falar sobre administração de empresa, como administrar, como fazer um relatório financeiro da forma correta, né? Então aqui nós vamos falar, que é o último módulo, nós vamos falar sobre isso, sobre a área administrativa da empresa, como tocar essa área administrativa, principalmente a área financeira, né? Que eu acho que é o que pega nas empresas aí. Ninguém faz uma engenharia financeira da forma correta, e a importância de fazer isso para você não ter surpresa no seu negócio, né? Então aí nós vamos falar disso, que é o 6º módulo, e aí depois a gente faz um plano de ação junto. Depois que acaba o 7º módulo, a gente faz um diagnóstico, né? Diagnóstico da sua empresa, e aí depois do diagnóstico a gente faz um plano de ação junto. E esse plano de ação a gente usa lá o 5W, né? 2H. Então a gente faz o plano de ação e faz lá usando o 5W, 2H, para a gente mudar de fato o que de fato é um problema para você, CEO, e dentro da sua empresa, né? Então nesse plano de ação a gente bota responsável, o que fazer, como fazer, quem fazer, quando fazer, né? A gente bota todos os pontos importantes, quanto vai custar, né? E qual é o prazo da execução dessa mudança que a gente quer da empresa. E aí a gente tem um acompanhamento de mais 3 meses depois que acaba a mentoria, que a gente tem uma reunião mensal, a gente dá uma revisada no plano, faz alguma coisa, mas enquanto isso está acontecendo, a gente tem um grupo de mentorados, né, de todas as empresas formadas, e ali a gente divide informação, onde a gente faz um monte de coisa, entende de fato como a mentoria vai conseguir me ajudar depois que eu formei, né, e alavancar os meus negócios. Esse grupo é um grupo que a gente troca muita informação, todo mundo ajuda todo mundo, é um grupo bem legal, e você vai ter acesso a várias coisas que você não tem no mercado de comunicação, que lá no grupo você fica sabendo, que a gente divide informação lá, né? A gente divide experiência nesse grupo, e é um grupo muito bacana. Esse network que a gente faz com as empresas de comunicação visual é muito legal. Então a mentoria, ela tem mais de 50 horas de reuniões e conteúdos. Então a gente, no processo dos 6 meses inteiros, tem mais de 50 horas de conteúdo e reuniões. Nós temos 6 meses, né? 6 meses de acompanhamento, que no final desses 6 meses a gente pega, senta com essa empresa, entende quais foram os pontos de melhoria, o que a gente pode fazer para melhorar mais o que já foi melhorado,
o que não conseguiu executar, o que a gente tem que fazer para conseguir executar. Isso aí, gente, vira uma roda gigante que a gente vai gerando negócio, gerando conexão o resto da vida, né? A gente, em dezembro agora, a CV Experience faz 2 anos, desde a primeira turma até hoje a gente conversa e resolve vários problemas de todos os nossos mentorados, né? Então, é um grupo fechado, muito bem montado, muito bem estruturado e que se ajuda o tempo inteiro, né? Por exemplo, você está com uma dúvida lá na sua empresa de fazer um negócio, aí você joga no grupo, turma, estou com uma dúvida disso aqui, disso aqui, disso aqui. Pô, a informação ela vem mais apurada, sabe? Ela vem com vídeo, ela vem com uma ferramenta. O nosso grupo de WhatsApp lá ele é muito bom, o CV Community, né? Ele é muito bom, só que acaba que tem muita gente, então dispersa demais, né? Mas acaba que no nosso grupo dos mentorados é um grupo mais fechado, é um grupo menor, então ele é mais fácil de você tocar as coisas ali, a informação corre mais fluida, tá? Então, gente, é isso aí que funciona a mentoria. O que é o bom da mentoria, né? A mentoria, ela vai te pegar na sua empresa aí, eu vou pegar na sua mão, eu como mentor aqui, junto com os outros mentores, eu vou pegar na sua mão e nós vamos de fato entender quais são os seus problemas, né? A gente já tem 5 empresas fechadas para essa sexta turma, que é a última turma do ano. As 5 empresas ganharam um planejamento estratégico de 2024, que a gente começa a fazer agora, né? A gente entra em dezembro com esse planejamento estratégico pronto, então você entra 2024 muito mais alinhado, né? Muito mais com uma visão muito mais macro do seu ano como um todo. A gente fala de mês a mês, trimestre a trimestre, né? Quais são os pontos fortes do ano, quais são os pontos fracos, o que a gente tem que colocar no radar, que vai acontecer no ano que a gente já sabe, grandes obras, né? Grandes negócios. Então isso tudo a gente monta esse planejamento estratégico, né? E coloca lá na empresa. Para quê? Para a gente entrar um ano de fato afiado, né? A entrar o ano sabendo 70% o que a gente vai fazer, o que a gente tem que executar. Os outros 30% nós vamos descobrir no meio do caminho, né? Mudança de rota, né? Por isso que o planejamento estratégico você tem que olhar ele mês a mês. Depois que você fez ele aqui em novembro, você pega, revisa em janeiro, revisa em fevereiro, revisa em março, faz uma revisão do trimestre e assim você vai ajustando a máquina até você chegar no final do ano e conseguir bater as suas metas. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês aqui: vocês bateram as suas metas de 2023? Entendeu? Eu estou em outubro e eu já bati a minha meta de 2023, né? Meta financeira, meta do que a gente queria fazer, meta do que a gente queria comprar, meta do que como nós tocamos o ano. É o que eu falei, por 82% nós tivemos de assertividade esse ano, né? O resto foi o quê? Coisas que a gente teve que mudar no meio do caminho, né? Coisas que a gente teve que mudar no meio do caminho. Então a importância de você ter esse planejamento estratégico exatamente é para isso, para você conseguir corrigir rota rápido. Porque quando você não tem... Você pensa comigo, vamos fazer uma analogia aqui. Pensa comigo que você vai fazer uma viagem. Você quer sair de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, né? Você tem que planejar isso. Como que eu tenho que planejar? Você tem que colocar gasolina no carro. Você tem que ter um dinheiro para você pagar seu pedágio, que o pedágio não aceita cartão nem Pix, então você tem que ter dinheiro em espécie na mão. Você tem que olhar se o seu pneu está calibrado, você tem que olhar se tem água no seu motor, entendeu? Você tem que ver se seu documento está pago, se sua carteira está válida. Olha, existe um planejamento. Você coloca no Waze para você ver qual rota que você vai seguir, né? Para onde, que estrada que você vai. Então existe um planejamento, né? Você tem que planejar. Gente, o ano de uma empresa é como se planejar uma viagem, só que uma viagem muito maior, né? Então você tem que planejar quanto você vai gastar, com o que você vai gastar, né? De que forma você vai gastar, como você vai revisar isso, o que você vai vender, qual que vai ser seu custo fixo desse ano, qual que vai ser seu custo variável, isso tudo baseado nesse ano de 2023, né? Então, o primeiro ano, quando você faz o seu planejamento estratégico muito bem estruturado, você não tem como muito voltar no ano seguinte e fazer uma análise, né? Mas quando você já faz o primeiro, no seu segundo, você já consegue analisar do tempo para trás, do ano anterior,
né? Que isso é muito importante. Então, assim, você tem que entender o seguinte, pô, você vendeu, vamos supor que esse ano você vendeu 5 milhões, tá? 5 milhões. Pô, cara, toda empresa tem que crescer ano a ano. No mínimo 10% tem que ter o crescimento, tá? Se você não está crescendo 10%, você tá aí correndo o risco de diminuir 20%, ou então até fechar. Então, você tem que crescer no mínimo 10% ao ano, tá? Vamos lá, 10% ao ano. Pô, então se eu vendi 5 milhões, pô, ano que vem eu tenho que vender 5 milhões e 500, eu tenho que aumentar o meu faturamento. Ah, Thiago, aumentar o faturamento não quer dizer que você está tendo mais lucro. Não, aí você faz uma meta lá também, né, de aumentar pelo menos mais 10% no seu lucro líquido, né? Então, aumentar mais 10% no seu lucro líquido. E aí você vai fazendo meta sobre meta, e aí você tem referência do ano para trás, para você conseguir, de fato, estar sempre crescendo o seu negócio. A importância de um negócio estar sempre crescendo. Isso é muito importante, né? Mais uma vez, quando você não está crescendo, tem outra empresa do seu lado que está crescendo. Porque aquele trabalho que foi feito, não foi feito pela sua empresa, né? Mas comprou na mão de outra empresa, executou na mão de outra empresa. Então você está dando espaço para outra empresa crescer, né? Então a importância. E a Mentory Pro, gente, é exatamente para isso, é para alavancar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer, né? Você quer ter uma empresa referência na sua cidade, você quer ter uma empresa que você seja referência no seu estado. Eu sou referência na minha cidade e sou referência no meu estado. A TLV é uma das maiores empresas que tem no mercado de Belo Horizonte, se não for a maior, né? E é a empresa que faz todas as obras grandes do estado. Todas as obras grandes que tem no estado de Minas, a TLV em algum momento está fazendo alguma coisa. Eu não posso estar ali comendo o bolo inteiro, mas eu estou na festa, né? A minha fatia do bolo está lá, eu estou na festa. Então essa é a importância de você conseguir alavancar seu negócio. Você tem que primeiro virar referência na sua cidade, depois que você virou referência na sua cidade, você vai virar referência na sua região, depois que você virou referência na sua região, você vai virar referência no seu estado, e aí depois sair para atender outros estados também, igual eu faço, né? A gente já atendeu todos os estados do Brasil, a gente já fez trabalho em todos os estados do Brasil. A TLV, nesses seus 18 anos, a gente já fez trabalho no Brasil de ponta a ponta. E a Cevex Pilsen agora está fazendo esse trabalho de ponta a ponta. Nós temos mentorado no Paraguai, inclusive. Né? Não é só, eu não posso falar que a Mentory Pro agora é uma empresa nacional. Né? Nós temos mentorado no Paraguai. Nós estamos conversando com 2 empresas da Argentina. Né? Então a TLV, a Cevex Pilsen, ela está indo para uma área, de fato, de atender o nosso mercado. Né? Não só o Brasil, mas a América Latina também, tá? Turma, muito obrigado pela atenção de todos. Tenha uma ótima semana, um ótimo meio de mês aí, né? Nós estamos aí no meio do mês, hora também de fazer essas reflexões comerciais e entender como é que vai aí, se você bater o meta, se vai conseguir bater a meta do mês ou não. Se não conseguir, já tem que começar a criar um plano de ação agora de bater nesse momento, no meio do mês, né? Beleza, turma? Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que tenha clareza aqui de explicar a Mentory Pro. Se você tem alguma dúvida da Mentory Pro e quer que a gente te ligue, converse, quer que eu te ligue, te converse, te explico melhor para ver se você entra na mentoria. O valor pago pela mentoria é irrisório pelo tanto de coisa que você vai aprender, o tanto de ferramentas que você vai ter na sua mão e o tanto de network que você vai fazer no mercado de comunicação visual. Beleza? Vou preparar para minha foto aqui, ó. É isso aí. Turma, muito obrigado. Tenham um bom dia a todos e tamo junto.